Bora lá, bora lá, bora lá. Considere os seguintes conjuntos numéricos. N, Z, Q, R, I, QR menos Q. Então aqui é naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais, que são os reais menos os racionais. E considere também os seguintes conjuntos, A, B e C. Das alternativas abaixo, a que apresenta elementos que pertencem aos conjuntos A, B e C nessa ordem é. Então a gente precisa saber aqui, né? O conjunto A é elementos que tem na união dos naturais com os irracionais e não tem na interseção entre reais e inteiros. Então, se a gente pega aqui, olha, o conjunto A, a gente faz aqui, olha, é a união de naturais mais irracionais menos a interseção de reais e inteiros. O que tem em comum nos dois conjuntos são os inteiros, né? Então, eu posso colocar o próprio inteiro aqui. Então, aqui, olha, elementos que tem no conjunto dos naturais, mais elementos que tem no conjunto dos irracionais e que não tem no conjunto dos inteiros. Quais que são os elementos? Elementos que tem aqui e não tem aqui. Os únicos elementos que tem aqui e que não tem aqui são os irracionais. Os irracionais são aquelas raízes inexatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, aquelas raízes inexatas, beleza? Então, elementos que tem aqui e não tem aqui. Então, esse é o A. O B é o conjunto dos racionais menos conjunto dos inteiros menos dos naturais. Então, olha só, o B vai ser, eu tenho o conjunto dos racionais menos, aí, inteiros menos naturais. Vamos resolver dentro do parênteses primeiro. Aqui, olha, aqui esse conjunto aqui, elementos que tem no conjunto dos inteiros e não tem no conjunto dos naturais, que são os inteiros negativos, né? Então, a gente pode falar que isso aqui é a mesma coisa que racionais menos inteiros negativos. Beleza? Agora, o conjunto B, então, vai ser... Deixa eu só dar uma circulada aqui para mostrar que é o conjunto A. O conjunto B, e eu vou anotar aqui, ó, irracionais, porque senão vai aparecer um 2, né, só. Então, olha só, 2 em romanos. Aqui, olha, aqui é racionais menos inteiros. São elementos que tem nos números racionais e que não tem nos inteiros. Quais são os elementos que tem nos racionais e não tem nos inteiros? Nos inteiros negativos, né? Quais são os elementos que tem nos racionais e que não tem nos inteiros negativos? Aqui são as frações, lembra? As frações, os números decimais exatos, as dízimas periódicas, beleza? Então, são esses elementos mais os inteiros positivos. Então, isso aqui a gente pode falar que é o seguinte, olha, que é frações mais inteiros positivos. Mais o zero, né? Beleza. Então, no conjunto C, nós temos o seguinte. Quem que nós temos no conjunto C? O conjunto C são os naturais, união com os irracionais, união de racionais menos naturais. Aqui nós temos que naturais mais irracionais vai ser naturais mais irracionais, né? União, elemento que tem nos racionais e não tem nos naturais. Aqui são os inteiros negativos, né? Então, inteiros negativos. Elemento que tem nos racionais e não tem nos naturais. São os inteiros negativos mais inteiros negativos mais frações menos o zero. Então, é isso. Então, aqui agora a gente tem que olhar, olha. Então, aqui essa aqui é a letra B, o conjunto B, e isso aqui é o conjunto C. Caraca, vamos olhar lá agora, olha. Então, conjunto A são só os irracionais. Então, tem que ser alguma raiz inexata. Pode ser o raiz de 20, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Não, esse não pode, né? Porque a raiz quadrada de menos 4, ela não pertence ao conjunto dos irracionais, ela pertence ao conjunto dos números complexos. Então, a gente elimina a letra A e a letra E. Beleza. Agora,
No conjunto B, frações mais inteiros positivos mais o zero. Na letra B, frações mais inteiros positivos mais o zero. Aqui não é fração, aqui é um irracional, então não pode. A gente exclui esse. Aqui inteiros positivos, não pode ser. Então a única resposta que sobrou pra gente é isso aqui, ó, a letra D. Só vamos confirmar, porque olha só, o segundo é 3, que é um inteiro positivo. Beleza. E agora, o último então é o quê? Isso aqui é uma dízima periódica. Ou seja, que pode ser escrito na forma de fração. E a letra C, a união desse cara com a união desse cara. Então olha só, a união entre todo mundo aqui. Então entre as frações, que tipo assim, são também dízimas periódicas, né? As dízimas periódicas podem ser transformadas em frações. Então, isso mesmo. Letra D de dado. É isso. Tamo junto. Tá certo ali? Tá.